Para todas e todos, né? Como diria Pedro, para esclarecer, alguns não sabem, vai depois que nem o Diego, né? O pastor Diego procurou na Bíblia inteira para saber onde é que Pedro tinha escrito isso. Bom dia para todos e todos. Então, para esclarecer, esse Pedro era o Pedro Tobias. É o Pedro Tobias, né? É o Pedro Tobias. Então, para esclarecer. Então, meus caros, a história, né, da igreja não tem tanta coisa assim. Você podia falar que em 5 minutos a gente poderia falar, né? Então, pode ser que a aula acabe antes, por isso nós estamos enrolando isso. Você edita essas partes, viu, Bia? Mas olha só, antes de iniciar, né, esse bate-papo, fazer assim algumas considerações. O que é história e quais os seus objetivos? Então, de acordo com o dicionário, né? A palavra história, ela vem do grego e foi emprestada para o latim clássico como história, que significa investigação, pesquisa, relato, descrição de eventos passados. Eu já estou suado porque eu tenho que correr atrás do neto do pastor. Descrição de eventos passados. Então, a história é a ciência que estuda os acontecimentos do passado a partir de dados documentais e arqueológicos. O historiador analisa criticamente os fatos para racionalizar as conclusões sobre os acontecimentos investigados. Então, a história é um conjunto de fatos relevantes que ocorreram no passado da humanidade, destacando-se época, local, dados importantes. A história é a evolução da humanidade ao longo da sua existência. A história da igreja é a evolução da nossa igreja ao torno de 129 anos. É o conjunto de obras que se referem a fatos históricos, é a narrativa crítica e pormenorizada de fatos sociais, políticos, econômicos, militar, cultural, religiosos. Isso é a história de uma maneira geral, né? Por exemplo, quem sabe aqui por que nós não comemoramos assim o 7 de setembro? Oficialmente, por que não tem desfile aqui em Pederneiras no 7 de setembro? Vocês se recordam que tem desfile? Por que não tem? Então, porque nós... A gente poderia falar agora, por exemplo, nós ficamos até sem vontade de comemorar por causa dessas benditas pessoas aí que se apoderam, né, das nossas bandeiras, das nossas cores, e querem fazer outras manifestações nessa data, né? Isso a gente fica até chateado, sem vontade de, muitas vezes, falar, eu me sinto assim. Mas aqui em Pederneiras aconteceu em 84 um acidente lá em Guaianais, na transposição da linha férrea, em que morreram mais de 30 pessoas. Caminhão com trem. E foi na Semana da Pátria. E isso aí, a partir disso aí, o pessoal foi naquela semana, então não tinha, porque tinha, por exemplo, colocava-se as bandeiras na praça, todas as bandeiras dos estados, né? Tinha desfile cívico no 7 de setembro. Então foi justo naquela semana que aconteceu isso. Então aquilo foi uma tragédia, uma correria, e a prefeitura se mobilizando junto com a usina, né? Porque era o pessoal, foi o velório ali na igreja, com um velório coletivo, né? Eu lembro de muitas pessoas que a gente conhecia que faleceram. Eu lembro de um rapaz que era cinquentinho, a pedido dele, que ele tinha uma moto cinquentinha, andava fazendo, e ele morreu nesse acidente. Então foi uma tragédia assim, sem precedentes, né? Então aquilo marcou e foi naquela semana. Então a partir dali, como suspendeu naquele ano, o outro aí não teve mais, porque o pessoal entendeu que não tinha clima para fazer e foi ficando e não teve mais. Então, olha que interessante, né? A gente fala, mas por que Pederneiras não comemora? Na época foi isso que aconteceu e depois passou, não comemorou mais. Então, a história é o estudo das origens e progresso de uma arte, de uma ciência e tudo mais. Isso foi no dicionário. Agora o Mário Moreno. É importante saber do nosso passado, pois assim valorizamos suas realizações
e temos a importância de podermos corrigir erros ou aperfeiçoar né, o presente para melhorar o futuro. Que interessante, né? É para valorizarmos as realizações de quem já passou. Temos a importância de podermos corrigir erros, aperfeiçoar o presente para melhorar o futuro. Eu lembro quando eu fiz a galeria de presidentes da Câmara, né? Eu coloquei uma frase lá assim, está lá na coisa, que a gente tinha que conhecer as pessoas, valorizar o que eles fizeram, verificar os erros para a gente aperfeiçoar e melhorar o futuro. Eu quero destacar ainda que a Bíblia, né, é sem dúvida um excelente livro de história. E quando a lemos, buscamos informações que serão úteis para a nossa vida, e não apenas terrena, mas principalmente espiritual. Né? Porque, olha que interessante, aí a gente vê algumas questões aqui sobre a genealogia de Jesus. Quer ver? Olha só que interessante. A gente pega aqui no Mateus, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Se não fosse interessante, se não fosse importante a história, né, não teria a Bíblia escrito várias coisas que aqui estão, e não teria destacado também a genealogia de Jesus, não é? Filho de Davi, filho de Abraão, que Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Júlia, seus irmãos, e aí vai, Pérez, Zerá, Pérez gerou Hebrão, e aí vai. A gente destaca aqui que pessoas que fizeram parte dessa história não são super-homens, não são super-mulheres, né? Mas são as pessoas que foram escolhidas por Deus. Assim também como nós aqui hoje, no presente. Pessoas que fizeram muito e assim nós também podemos fazer, né? Um grande serviço para nosso Deus. Olha só, se a gente for destacar aqui, você fala assim, mas não foram super pessoas? Foram. Abraão, por exemplo. Vocês estão lembrados de algum fato que poderia tirar a imagem dele? Vocês lembram o caso da mulher dele, né? Lembra o caso da mulher dele, que ele falou que era irmã dele, o rei, e o rei quase possuiu a esposa dele? Ou o caso da Agar, da concubina da esposa, que quis dar uma ajudinha para Deus, e muitas vezes nós fazemos isso também. Às vezes nós criticamos, não é verdade? Criticamos Abraão, criticamos outros, mas nós também queremos fazer isso. Nós fazemos essa ajudinha. E Raabe? Quem foi Raabe? Não foi a prostituta? Ela fez o quê? Entrou a fazer parte da genealogia de Jesus. Mas ela mudou de vida, né, Mar? Mudou, mas era uma prostituta. O destaque é o quê? Deus escolheu Raabe. E a questão de Ruth? Vocês lembram? Ela era o quê? Moabita. Mas o testemunho da sogra dela, né, de Esther, o testemunho da sogra dela, então olha que importância o nosso testemunho. Fez com que ela seguisse a tradição do povo. E ela casou com Boaz, que era da linhagem, né, de Abraão, e fez parte da linhagem de Jesus. Olha que interessante, não é verdade? Então, todos tinham problemas, todos tinham vida não muito confortável. Davi, não é verdade? Mas era segundo o coração de Deus. Mas quando Deus entra na história da vida deles, muda tudo e muda muito. Portanto, eram pessoas comuns que se colocaram nas mãos de Deus e que transformaram a história e entraram na genealogia de Jesus. Vejamos então um pouco da nossa história aqui, em Pederneiras. Assim, irmãos, é um pouco difícil a nossa história, porque parte da nossa história foi perdida. Se vocês parte da história foi perdida. Tem um livro aqui,
Vocês estão vendo aí? Olha como é que vai ler um negócio desse aqui, gente. Então, isso é o que tem, tá vendo? Olha só. Ainda está mais ou menos, se quiser ir passando. Esse aí está mais ou menos. Tem outros que, olha, gente, essa letra ainda está boa, essa aqui. Tem outros livros lá. Eu peguei 2 bons para vocês verem. Então. Tem mais antigo lá ainda. Passa aí para você dar uma. Esses 2 ainda estão bons. Peguei 2 bons para vocês verem. Mas assim, o que acontece? Não, tem livros que é escrito. Tem um lá que eu nem trouxe aqui, porque não dá para você ler. É difícil. Eu acho que tem de 30 e pouco, tem de 30 e pouco lá. Esse aí está quando? 26. Então, de 26 para 30 e pouco. Vocês virando aí, vão ver que tem hora na ata que não dá para você ler. Que a pessoa escrevia assim. Sabe? Por isso que quando a gente vai fazer alguma anotação, é bom a gente... Isso. E o que é interessante, você vê aí os padrões, é o mesmo padrão hoje. Vai para o presbitério analisar, o presbitério faz as anotações, a gente vai vendo aí. Mas o que acontece? Tem um boletim aí, José? Esse tem boletim? Esse? É uma foto. Acho que eu deixei. Como que é o nome? Tá aí. Que foi membro da igreja aí. Nasceu em 1901. Nasceu em 1895. O registrado do batizado da pessoa, os dados cadastrais das pessoas. Só que assim, foi perdido, o primeiro livro mesmo, foi perdido da igreja. Foi na reunião lá em São Carlos, do presbitério, e perdeu-se esse livro. Entendeu? Então, os livros que tem de 30, de lá do começo da história, não tem. Por isso, a questão do resgate da data do aniversário da igreja. Eu cito aqui depois, né? Então, eu começo aqui falando dos pastores, que nós tivemos aqui pastores desde a partir de 26 nós temos. Por quê? De 1895 a 1926, nós não temos esses nomes, esses pastores. Era com Y, não? Tem cada um que você olha aí, tem cada palavra que você olha é interessante. Então, olha só, foi pastor aqui o Firmino Cecine Mix, Ludigero Braga foi pastor aqui. Ludigero Braga foi um dos grandes pilares da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele foi pastor em Pederneiras. O início do jornal Brasil Presbiteriano, né, que o pessoal relata que é lá em Bauru, mas foram aqui nos porões da nossa igreja. E o Ludigero Braga era um desses pilares, né, foi um dos grandes pastores. Olha o nome dos pastores: Cariolano de Assunção. Cariolano, vocês imaginam, né? Nós tivemos um Nicodemos também, Nicodemos Nunes. Ulisses Figueira, olha, Ulisses Figueira foi o pastor aqui, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Ulisses Figueira, alguém conheceu aqui? A dona Juju? Então, era marido da dona Juju, o Ulisses Figueira. Ele morava ali na Baixada Tiradentes. Não vão. Foi desmanchado faz tempo. Né? Onde é o Dário, ali, Autopeça, Mercedes. Era ali. Tem o Chopão ali. Você lembra do Chopão? Não lembro, então. Se ele que é o mais jovem não lembra do Chopão, imagine a casa da dona Juju. Então, o seu doutor Ulisses Figueira, ele foi pastor presbiteriano. Depois ele saiu, né, teve problemas, ele saiu de ser pastor, veio para Pederneiras e morou aqui, ficou morando aqui, a família dele. Né? E ele não era mais pastor, ele era advogado. Ele era um dos maiores juristas, para defender no tribunal, ele era um dos maiores advogados de tribunal.
Os juízes não conseguiam debater com ele. Isso conta-se a história do fórum. Né? E os juízes não conseguiam debater com ele de tanta capacidade que ele tinha, porque era pastor, imagina, né? Sabia como ele sabia, e aí a questão da advocacia também era muito. Olha, Natanael Emerick, Américo Justiniano, Paulo Freire, José Rodrigues, Gutenberg de Campos. Gutenberg de Campos também foi um dos grandes pastores da igreja presbiteriana. Gutenberg de Campos, na conversão, para vocês verem como que a pessoa, a gente fala que é escolhida, né? Deus tem um plano para a vida dessa pessoa. A família da Nadir, como que eles vieram para a igreja? Né? A mãe da Nadir, da Madalena, da Dona Elza, certa ocasião estava lá na casa dela, bateu uma pessoa na porta da casa dela e falou assim, tudo bem, eu sou pastor, eu estou querendo montar uma igreja aqui, mas é difícil, ninguém abre as portas, eu não consigo. O que a mãe da Nadir falou, da Madalena, da Dona Elza? Pode ser na minha casa. E começou a fazer na casa dela. Aí depois ele alugou um salão, só que ela era da Assembleia. E ela não gostou muito da coisa tal. Aí elas mudaram de casa, mudou ali para Benjamin Monteiro, e uma vizinha dela, de sobrenome Kátia, convidou para vir na igreja presbiteriana. Aí disse que no domingo a mãe da Dona Elza arrumou as meninas, né? A Dona Elza e a Madalena, que eram crianças ainda, e a Madalena e a Nadir. A Dona Elza já era mais mocinha. E vieram para a igreja, aqui. Chegaram aqui, era o Gutenberg de Campos. O que aconteceu? Primeiro domingo delas na igreja. O pastor mandou fechar as portas da igreja, janela, tudo. Bum. Bateu nas mesas. Vocês querem cantar? Vão cantar na sua casa. Vocês querem orar? Vão orar na sua casa. Vocês querem... Porque eu quero saber aqui quem foi que roubou o cofre da igreja. Tinha um cofre de oferta. Primeiro domingo que as visitas. Hoje a gente trata a visita, né? A gente quer ser... Primeiro domingo que elas vieram na igreja. Visita. Tinham roubado a caixa de oferta da igreja. E o pastor, naquele tempo, era desse jeito, né? Os pastores eram bem rígidos. Então, para vocês verem quem é escolhido, quando a gente fala a doutrina, é para ser ele. Porque começou, veio uma assembleana, ela abriu as portas, mas não gostou. Veio aqui num domingo, primeiro dia, olha o que aconteceu. Estavam aí, estão aí na igreja até hoje. Né? Foi com o Gutenberg de Campos que aconteceu isso. Zacarias Bravo, Abimael Etes. Aí teve um período de 57 a 63, não tem os nomes, porque a executiva é que vinha, que administrava a igreja. Né? Que nem hoje... Foi filho do Eleazar Braga, né? Filho do Eleazar Braga. Filho da escola Eleazar Braga. Essa época era congregação? Não é que não tinha pastor específico, o executivo que coordenava. Que nem, por exemplo, ano passado nós ajudamos lá em Reginópolis. A executiva que foi tomando conta de Reginópolis, porque o pastor estava doente, e a executiva que coordenava. O Zimur Bach, Miguel Orlando de Freitas. Aqui é de batismo infantil. A criança nasceu nos 40, foi batizada em 41. Vocês viram que legal? Esse seu Miguel Orlando de Freitas, não sei se você lembra, Bia, Miguel Orlando de Freitas, nós fizemos um acampamento uma vez com ele, já velhinho já. Ele sabia as duas Bíblias, versão decorada. Os hinos ele cantava também decorada. Ele foi no acampamento, ele deu o estudo todo, foi lá que eu me lembro que o Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Decora um versículo, ele falou para o pessoal. Pelo menos um versículo para você saber. A Bíblia toda, ficou ele na cama, assim, dormindo, eu e o João Gênio no chão, aqui no colchão, dormindo do lado dele. Aprendemos muito com ele. Miguel Orlando foi pastor aqui. Ludigero Braga, depois de novo. Floramante Dias.
Esse Floramante Dias eu encontrei ele faleceu já. Encontrei na reunião do Supremo Conselho em 2006, no Espírito Santo. E ele falou, de Bauru, ele viu, né, que é presbitério de Bauru. Eu fui daquele presbitério. Eu falei, eu sei, senhor, porque eu vi o nome dele, né? Eu sei, inclusive o senhor foi pastor em Pederneiras, não foi? Eu falei, fui, eu sou de Pederneiras. Ele falou, nossa, não sei o que e tal. Aí ele falou, vou falar uma coisa para você. Ele falou, em todas as igrejas que eu passei, lá tinha uma organista que você falava assim, eu quero que toque o hino 3, eu quero que toque o hino 50, eu quero que toque... Ela tocava. Nadir do Prado. Olha que interessante. Então vocês veem que a gente sai por aí, a igreja de Pederneiras é muito conhecida. Todas as reuniões que você vai por aí, você conversa com outro. Eu conversando lá em Natal com um rapaz que estava transmitindo o evento, né? Você é de Bauru? Sou de Pederneiras. Puxa vida, eu tenho parente, era dos Peroso, parente da família do Peroso e tal. Então você vê que a gente tem bastante. Aí mais recente, né? Francisco Alves Costas, Milton Ribeiro, né? Todo mundo conhece, né? Reverendo Eduardo, Reverendo Joselito, Reverendo Marcos Dias e o Reverendo Ismar do Amaral. O Reverendo Ismar do Amaral, de acordo com o nosso histórico, mesmo se você pegar de 95 a 26, que nós não temos, é o pastor que mais tempo ficou na igreja. Ele já está na história, é o pastor que mais tempo ficou como pastor da igreja. Já está há 14 anos na igreja. Ludigero Braga. Boanerges Ribeiro. Tá aqui também. Ele foi o presidente do Supremo Conselho. Boanerges Ribeiro. Foi pastor aqui também. Lá atrás, né? Foi pastor aqui do Supremo Conselho. Então, falando desses nomes, né? Agora a gente vai para algumas curiosidades sobre a igreja, né? Então, registrar que o primeiro livro de Atas da igreja, lá dos primórdios, né? Foi perdido. Continha aqueles dados que depois está escrito como que a gente resgatou, né? E demais dados, como pastores, conselho, membros, foi perdido numa reunião do presbitério na cidade de Rio Claro. Então, em outubro, exatamente. Comemorava em outubro mesmo. Aí, segundo ponto aqui que eu fiz. O levantamento feito pelo reverendo Joselito Moraes Gomes é que possibilitou o resgate de parte de nossa história, como a data da organização, que é 5 de setembro de 1895, e com isso a IP de Pederneiras, a nossa igreja, é a igreja mais antiga do presbitério de Bauru. Nossa igreja é a igreja mais antiga do presbitério por 15 dias, que ela organizou primeiro aqui e depois organizou Iacanga, né? Então isso é um dos pontos que o pastor Claudio está gravando. Não vou falar. Então, dá para digitalizar. Tirar foto e aí dá para ver tudo aquilo. Então, a gente ter isso também na versão digital. Não fica 100%, uma palavra que ele se perde. Dá para fazer isso. Então, eu já pensei nisso. Mas quem sabe é uma pessoa mais esclarecida que eu, que vocês já sabem quem é, né? Então, já está ali o Ney, né? Então, esse primeiro livro de Atas foi perdido. Aí o pastor Joselito, na época, a gente comemorava em outubro, né? Mas é possível que a nossa igreja, eu tinha esse levantamento aqui, ele foi atrás e conseguiu lá com o Alderi, conseguiu com o pessoal do histórico da igreja, o jornal que nós temos ali, né? Está publicado lá o jornal que eu leu semana passada, sobre o histórico da igreja. Nós somos uma das 10 primeiras igrejas presbiterianas do Brasil. Nós somos uma das 10 primeiras igrejas presbiterianas do Brasil. Então é muito interessante isso, fazer parte dessa história. Bom, o primeiro pastor foi o reverendo João Vieira Bizarro, né? Que com o presbítero Belarmino Ferraz, eles organizaram a igreja. Vieram lá do presbitério de Minas Gerais, né? E organizaram aqui a nossa igreja. Como a gente disse lá na semana passada, a localização da igreja era na região Ribeirão dos Veados,
que fica entre o distrito de Santelmo e o distrito de Guaianais. Por quê? Porque tinha famílias, né? Era muito rural, né, antigamente. Então, as famílias, né, rurais tinham interesse em contato com os pastores que vinham a cada tempo, né, de organizar a igreja. E organizaram, era lá naquela região. É que a gente fala, né, imagina, né? Eu fico assim triste, porque você pega a nossa escola dominical, nós temos 129 membros, mais 20, 15 membros, 140 membros. A escola dominical tem 80 membros. Não é nem, né? É um pouco mais que a metade. Aí você pega, não tem ninguém na igreja, né? Um período festivo, né? Eu não sei, vai ver que o pessoal viu lá que faleceu o tio do pastor, que é muito... Ah, o pastor acho que não vai, ou o pastor, ou a igreja não vai ter. Então, o pessoal não... Não, tinha 33 pessoas. Né? Então, o primeiro pastor, o reverendo, foi João Vieira Bizarro, que com o presbítero Belarmino organizou a igreja. A criação da igreja lá em Ribeirão Desviados tinha 29 membros na organização, e 4 pessoas fizeram a profissão de fé. Né? As primeiras profissões de fé foram, aí isso foi tudo resgatado, porque isso tinha no livro. Né? Dinarte Coutinho, Tereza de Magalhães Coutinho, João de Oliveira Fernandes e Sofia Coutinho. Tudo parente da Mirtes, parente da dona Nilce, né, que nós recebemos aí. Ela era membro da igreja também, e eles eram lá de Guaianais, viu? A família, só para esclarecer, eles moravam na zona rural, moravam lá em Guaianais, no distrito de Guaianais, moravam em fazenda. O pai da Mirtes trabalhava, né, em fazendas e morava. Isso tudo para colaborar com a história. Né? Isso tudo para colaborar com a história que tinha lá, que o pessoal era da zona rural. Então, olha, você vê a essência, né, da história. Eu acho isso muito, muito legal, né, quando você consegue, né, resgatar esses valores. Eu lembro quando nós estávamos mexendo aqui no porão, né, quando nós limpamos, organizamos, isso é o pastor Eduardo, né, que tem um quartinho ali, você mexe, tem uma parte que o pastor Eduardo mexeu assim e falou, olha, isso aqui é a terra lá de 1930 da construção da igreja. Quando essa igreja é de 30, mais ou menos, né? A construção dela. Pela arquitetura, né, de 1930. Então você fala, olha aqui, isso aqui é coisa lá de 1930. Então é legal você valorizar essas questões, né? Primeiros oficiais, presbítero Silvério Coutinho, Evaristo Coutinho, que era o bisavô da dona Nilce, da Mirtes. Né? E o primeiro diácono, Francisco Luiz Coutinho. Registra que atualmente, né, possuímos membros comungantes que têm parentesco com os pioneiros da nossa igreja. Que é a Mirtes, né, Coutinho Carvalho, que ela mudou para Piracicaba, mas aí veio agora a irmã dela, Nilce, e seu esposo Walter Biazin, que é nascido em Guaianais. Seu Walter. Então você vê, o seu Walter aqui, você fez o imposto dele, eu que recomendei para você fazer, e ele falou, oh, muito obrigado que ela fez, muito atenciosa, fez muito certinho e tal, cuidou dos meus papéis certinho e tal. Então, o seu Walter lá de Guaianais também, que a família se conheceu lá, casou aqui na igreja já, né? Depois já casou aqui, mas eles eram lá de Guaianais. Olha que interessante, né? Então, esses dados foram extraídos do livro Anais, está escrito assim mesmo, né? Não é? Da primeira igreja presbiteriana de São Paulo, sendo que o autor do livro, o reverendo Vicente Temudo, foi pastor da IP de Pederneiras por 6 anos. Isso no período de 1895 a 1926. Tá vendo? Ele foi o pastor aqui, o primeiro pastor aqui. Então, lembra que eu falei, em 1890 ele foi pastor nesse período. Ele vinha, voltava, ia e saía. De acordo com o levantamento dos livros de ata, descobrimos que o primeiro seminarista que saiu de nossa igreja e se formou foi o pastor Oscar Imes Faria. Era o Oscarzinho, filho do presbítero Mário Oscar Faria, já falecido. Né? O seu Mário Oscar Faria,
Ele foi presbítero aqui por mais de 40 anos. Mais de 40 anos ele foi presbítero aqui. O seu Oscar, ele era esse negócio de selaria, mexia com couro, fazia coisas de couro, coisa de cavalo, essas coisas, mas era selaria e aí fazia certa fase de couro, era presbítero na nossa igreja, o seu Oscar. E o primeiro seminarista nosso foi o filho dele, que também já faleceu já faz alguns anos, né? Ele ficou com Alzheimer e depois ele faleceu. Nesse levantamento, recebemos que nossa igreja sempre teve grandes personalidades, né, na sociedade. Eu estou fazendo uma apuração ainda mais acurada para ver se o Dr. Osni Silveira, que foi presbítero aqui, se é o mesmo que foi o prefeito. Eu estou com uma certa dúvida, mas aparentemente é para ser ele, né? E ele foi prefeito aqui nos anos de 42 a 44. E olha que interessante. Ele foi eleito vereador e era do Dr. Osni Silveira também. Então, era advogado, né? Assumiu em 36 para um mandato até 39. Mas com a implantação do Estado Novo, que foi Getúlio Vargas, né, em 37, foi extinta as câmaras de todo o país. Aí, em 41, o Dr. Osni era redator do jornal Comércio e Pederneiras. E era também redator do jornal. Então, tem uma certa semelhança. Ele escrevia, ele era secretário de atas, escrevia bem as atas, tal, contribuindo sobremaneira com a imprensa local. Foi a peça-chave da caravana, o Dr. Osni, né, para a reabertura do ginásio em junho de 1941, julho. Ginásio que era aqui do lado onde é a Escola Técnica Comércio Anchieta, era o ginásio antigo ali, que pegou fogo, inclusive. Pegou fogo. Quando pronunciou um eloquente discurso ao interventor federal, Dr. Fernando Costa, que em comunicação com o ministro da Educação, Gustavo Capanema, teve imediatamente atendido com ordem de abertura do ginásio. Participou de quase todas as iniciativas da sociedade pederneirense da época. Assumiu a prefeitura em agosto de 42. À frente da prefeitura, deu impulso ao fornecimento de água, construído a Casa da Bomba da Rua 15, lá no fundo lá da Rua 15, está lá até hoje, com um grande reservatório, e sua distribuição alcançava os altos da Avenida Paulista, que até então não tinha água. Com essa melhoria, construiu a primeira fonte luminosa na Praça Joaquim de Sales. Então, olha só, quantas melhorias, né? Quanto ele colaborou para a cidade. Então, tem esse registro de que possivelmente ele foi... que ele foi pioneiro nessa questão de expansão do serviço de água, né, a questão da educação para a reabertura do ginásio. Então, é muito interessante isso. Registramos que um dos primeiros presbíteros da nossa igreja, o irmão Joaquim Teixeira Sintra, que com sua esposa foram os doadores dos terrenos onde hoje encontra-se construído o templo novo e o templo antigo. Conforme a análise das atas, quando você olha as atas dessa época aqui de 30 para 40, né, verifique que o referendo irmão estava muito enfermo, mas mesmo assim atuava no trabalho da igreja. Ele mesmo atuante no trabalho da igreja, ele enfermo, ele era atuante. O túmulo do senhor Joaquim Teixeira Sintra é do lado do túmulo dos meus pais, lá no cemitério. Mas está abandonado, assim, foi em 47 que ele faleceu. Eu queria ir atrás dos familiares, tentar, a Nadir tinha um contato lá do Paulo, mas depois a Nadir, né, perdeu, não sai mais. Para quê? Porque você, quem sabe, eles passavam para mim, né? Eu restaurava e ficaria também já no túmulo do lado dos meus pais, eu ficava lá com o túmulo. 47 ele faleceu. É para ser ele mesmo. Só que eu acho que é neto dele, Paulo Sintra, foi vereador em São Paulo, e tem lá uma ONG do Paulo Sintra. Tentei entrar em contato, mas não consegui. Tentei familiares dele em Jaú, também não consegui mais.
Mas é interessante a ver que essas pessoas, né, mesmo enferma, ele trabalhava, porque imagina naquela época era muito mais difícil, né? Muito poucas pessoas, né? E era uma dificuldade ser crente naquela época. Eu distribuindo panfleto aqui uma vez, o seu Valdomiro Rete falou assim para mim, olha, Moreno, eu chamava de Moreno, olha, Moreno, isso se fosse em 50, 1960, eu não poderia nem estar aqui falando com você, porque a sociedade não permitia. A sociedade não permitia. Então, vocês imaginam como era difícil ser cristão naquela. A gente fala que hoje é difícil por causa dessas leis, mas sempre o cristão tem a sua dificuldade. E ele sempre tem que mostrar, né, as habilidades. Então, a Rosa estava falando que tinha duas casas. Tinha uma casa aqui, nessa esquina, e aqui nessa parte era outra casa. Então, era o terreno do Joaquim Teixeira Cinta, eles doaram para a igreja, né? E aí depois demoliu e construiu a igreja. Teve uma época que foi alugada a casa de baixo, que o posto de saúde reformou, foi alugada para o posto de saúde. Eu acho que deve até ter, você entendeu? Até ter. Tinha uma foto, sabe que foi bom você falar, viu, Ney? Podia entrar em contato com o Diógenes. O trabalho que nós fizemos, que o seu Osmar fez, que tem aquelas fotos, aquelas coisas antigas, para pôr no Instagram, não dá para pôr? Tá com o Diógenes, tem um HD lá de todas aquelas coisas antigas que nós começamos a colocar, lembra? Pegar com ele para pôr no Instagram. Entendeu? Pega lá, vê com o Diógenes. Tinha a galera do livro preto. Isso aconteceu de Pereira também. As famílias católicas não quis atravessarem a rua porque viam os crentes com o livro preto embaixo do braço. Então. Depois mudou um pouco a capa porque tinha toda essa questão. Então, eu vou contar um caso pessoal. A minha família, né, era da congregação cristã. A minha avó, né, meu avô foi ancião da congregação cristã, né, muito tempo atrás, né. E o que acontece? Quando a gente saía aqui da minha casa, para ir na casa da minha outra avó, que morava aqui em cima, quando chegava nesse ponto da rua, aqui na Rua 15, então eu subia, minha avó morava ali perto da Dona Elza, da Dona Nadir, virando lá na Tiradentes. Então a gente vinha subir aqui, ou ia por baixo, por quê? Para não passar em frente à igreja. Ou quando vinha por aqui, chegava aqui, o meu pai falava, vamos atravessar a rua. Então eu, para não passar que nem na calçada. Olha, e isso já em 74, 72, aqui. Pulava, o pessoal fazia isso antigamente. Não passava nem na calçada. Olha só, eu era criança, eu não obedecia meu pai, né? Com outro detalhe. Então, quando eu fui... Não, morreu muito tempo. Morreu 2 anos antes de eu vir para a igreja. Morreu em 83. Aí, antes, no colegial também, a Igreja Batista estava construindo lá. A Igreja Batista. E a Nancy e Nara Bember, irmã do Bember, da Mervaldo Bember, eles eram batistas, né? Inclusive a mãe dela era irmã da tia da Marisa. Ó, isso eu nem sabia, né? E nem nunca imaginava. E aí, estudava junto comigo, e eles estavam construindo a igreja lá, faziam chá, faziam as coisas. E vendeu para mim também. Eu tirava muito sarro, eu vou. Aí eu tirava o sarro, né? Era brincadeira, fazia brincadeira e tal. Imagina, aí eu venho aqui, hoje eu sou presbítero da igreja. Tomei chá lá, né? Foi a Marisa que ensinou a dirigir. A Marisa ensinou eu a dirigir. Marisa estava
É. o Mário. Mas o Mário não dirigia, não tinha carro, É. não tinha nada. Foi a Carro, não tinha nada. Verdade. Bom, observamos que a nossa igreja, né, era referência para o trabalho presbiteriano na região, pois na década de 30, as igrejas de Marília e Duartina eram congregações da nossa igreja. De Marília e Duartina eram congregações da nossa igreja. E foram organizadas por volta do ano de 37, conforme o registro em ata de número 2, folha 53 e 63. Está aqui, ó. Inclusive, recentemente eu falei com o pessoal lá de Marília, né, que eu estava fazendo aqui uns ajustes e tal, e aí o pastor Luiz Guilherme Poletti falou assim, eu já vi nas atas mesmo lá que tem alguma coisa de transferência, quando transferiu os membros de Pederneiras para a igreja que foi organizada lá em Marília. Interessante isso, né, para ver que a nossa igreja era, né, bem... aí algumas outras curiosidades, né, na ata 78 de 30 de 11 de 60, encontramos o registro da organização da Sociedade de Homens da nossa igreja, que foi organizada em 18 de 12 de 1960. Registramos que nessa data já tínhamos organizada a SAF e a OMP. Está escrito lá que já tinha organizado a SAF. Eu não consegui localizar do OMP, vamos ver se eu consigo aqui. Uma vez o Weber achou que como a federação foi organizada em 45. A SAF nossa é antes de 1926. Eu passei outro dia para eles a data certinha da nossa SAF quando foi organizada. Nós temos mais de 108 anos a nossa SAF. Mais de 108 anos. Né? Então, tinha essa questão da organização dos homens em dezembro de 60. Encontramos ao analisar as atas registradas nas estatísticas da igreja, nos anos de 50 a 69, sempre o número de membros menores era maior do que o número de membros maiores. Isso, exatamente. Uma demonstração, você vê nos levantamentos, né, do IBGE, você vê nos levantamentos do pessoal da época que tinha mais criança, né, que as famílias eram maiores e você pode constatar isso também na época, lá nas atas, você vê. Pessoal, vamos ajudar ele. 3 filhos é muito bom, filho. Encontrei o registro da primeira EBF. Foi realizado em 1985. Olha que interessante, quando a igreja completou 100 anos. Só que não tinha esse dado, né? Só que não tinha esse dado. Né? Com a participação média de 200 crianças. O reverendo Milton Ribeiro, com auxílio do seminarista Rubens Múzio, que fez essa EBF. Interessante, né? Nós tínhamos sempre esse número. Nós sempre tínhamos esse número de crianças. Encontramos registro sobre a organização da UPA, que ocorreu em 24 de 11 de 84, com os membros, olha só, José Roberto dos Santos, vocês lembram José Roberto dos Santos? Eles foram criados pelo seu Nildo Ferro. Ele mora em Boracéia hoje. Mário Lúcio Dias de Moraes, que é o marinho do seu Barnabé, irmão do Tiago. Edmeias Dias de Souza, que era irmã do Gerson de Souza, aquele repórter, a família deles era um membro da igreja. Gerson de Souza, repórter da Record, todos membros da nossa igreja. Nivaldo, a dona Euripes, que era a mãe deles, eram membros da nossa igreja. Joyce Maria Alves da Silva, que é a filha da dona Cida, está indo na igreja do Calvário hoje, vai ser membro lá. Laudivan Severino, lembra do Laudivan? Rose? Não lembra, né? O Diógenes de Magalhães, quem lembra? A primeira diretoria foi o Mário Lúcio, o secretário foi o Diógenes, tesoureiro Zé Roberto e o conselheiro era o presbítero Nildo Ferro. E o seu pastor Milton Ribeiro. Então, a gente, de questões de história de pessoas, né, que foram importantes para a sociedade, o seu Nildo foi uma dessas pessoas. Ele foi o provedor da Santa Casa por muitos anos e toda a parte de instalação de
para colocar o ar, o oxigênio, foi ele que implantou. Na UTI que tinha na época. Quando começou a ampliação da Santa Casa, fazer aquela parte da cima, era o seu Nildo Ferro que era o provedor. Ele é pai do Samuel Ferro, não sei se vocês conhecem, da TV Prevê. Samuel Ferro. Ferro. A gente entrou cantar assim, ó. Porque se a gente fizesse assim, o seu Nildo era... Seu Nildo era bem... Não podia, já legal. Encontramos registros que por volta do ano de 55, a igreja tinha um programa de rádio local, de evangelização aos domingos. Né? O presbítero Mário Oscar, né, Faria, né, que fazia esse programa. A dona Inês também foi locutor de rádio, só que aí depois já em 70, né? Na época de 70, a dona Inês também era aos sábados, tinha cada sábado era um, e a dona Inês Avante fazia o programa de rádio. Você vê como que a gente tinha bastante coisa, né? A gente progrediu bastante, mas a gente também tinha bastante coisa. Foi na construção da igreja. Com essa igreja aqui, então esse não está aqui anotado. Para construir essa igreja aqui, o pastor Milton Ribeiro... a fundação dessa igreja é muito forte, né? Era, não cai isso aqui nem que deu um terremoto. É lógico, pode cair. Mas a fundação da igreja é muito forte, né? Porque ia fazer uma coisa grande, né? E o pastor Milton Ribeiro foi o responsável por essa construção da igreja. Ele mesmo, a família dele, né? Os avós dele tinham dinheiro, né? E o pessoal doava joias, né? E para vender, para poder usar aqui na construção. Se a gente foi até 81. Em 81 que nós inauguramos a igreja, né? No centenário do município. Fizemos culto em cima, fazia acampamento, a gente fazia aqui acampamento e era muito gostoso. Também tínhamos congregação no distrito de Guaianais. Nós já tivemos congregação lá, que era um templo da igreja presbiteriana independente, eles não usavam mais, e aí o pessoal na época era usado. O seu Mário Oscar Faria, não, vamos lá. A Nadir deu aula lá. Então você vê que o pessoal trabalhava mesmo, trabalhava bastante mesmo. Tinha 22 alunos na escola dominical em Guaianais. Vocês veem, mais do que a gente... mais do que a gente tem hoje. Então, gente, no período, né, de 72 a 77, por vários problemas na época, a nossa igreja passou a ser congregação. Por quê? Não tinha lá no nosso no CD, né, o código da igreja, a Constituição da igreja, tem lá o que é para a igreja ser uma igreja, né? Precisa ter liderança, precisa ter um número de homens, né, para ser presbítero, diácono, precisa ter condições financeiras para poder sustentar o pastor, sustentar o trabalho, né? E a igreja passou por um período de dificuldade, porque até essa época, aí o que acontece? Como aconteceu na cidade toda, né? Muitas famílias se mudaram daqui, foram mudando, foram buscando outros atrativos, né? A família Fabre, por exemplo, que era uma família muito forte aqui na igreja, que ajudava financeiramente muito a igreja também, aí foi mudando, um filho foi para São Paulo, outro filho foi, ficou só o Paulo Fabre aqui. Mas o doutor Paulo Fabre, teve problema com pastores aí na época, questão de louvor, que um pastor não deixou ele tocar, ele ficou até traumatizado. Foi com o Joselito que ele voltou a tocar piano depois. Ele saiu da igreja, foi embora. Saiu da igreja. Ele saiu, mas o louvor é o lugar mais que o inimigo ataca, né? O louvor é o lugar que mais o inimigo ataca. Afetou a igreja, que foi aí, muitas famílias foram saindo. Gente, se você ver o livro de Atos, analisar, vai ver cada caso. 2 irmãs que discutiram no meio da rua, né? Só tinha um piano.
Ele não deixou, porque ele estava tocando e o pastor não queria que ele tocasse. O pastor falou, não, você não vai tocar. E ele continuou tocando. Aí teve uma discussão lá, eu sei mais ou menos a história por cima, né? E aí, no culto. E aí ele ficou bravo o pastor ficou bravo com ele, assim, na frente de antigamente fazia isso, né? Tá vendo? Certeza que foi fazer fundo musical durante o sermão. E aí... Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos quase terminando, viu, gente? Não precisa ficar nervoso. Então teve esses problemas, na verdade. Só que olha só que interessante, Deus agindo na história no ano de 75. O que aconteceu no ano de 75? O seu Michel Neme, prefeito da época, foi comprar uma máquina, uma pá carregadeira para a prefeitura, que estava precisando. Né? Aí ele foi para Campinas, na Clark, comprar uma máquina. E aí sabe o que aconteceu? Ele não trouxe apenas a máquina. Ele trouxe a Clark para Pederneiras. Né? Ele trouxe a empresa, a Clark, que vai fazer 50 anos o ano que vem. E olha que interessante, a história da Clark em Pederneiras, que hoje é Volvo, né? Muitas famílias se mudaram para Pederneiras. Inclusive famílias presbiterianas. Família Magalhães. Eles eram de... lá na Clark, porque o bairro foi construído para Clark. Então, olha que interessante. Vocês estão vendo Deus agindo na história? Veio a família Magalhães, veio a família do Mário Rigassi, veio a família do Dindo, Valdemir Rezende, que aí o coral voltou, foi regente do coral. E isso, a família do seu Ramiro Becalati. E o que aconteceu com isso? Aí depois o empenho de muitos irmãos, trabalho de vários membros desse período, e com essa providência que Deus teve, foi reorganizada a igreja. E na reorganização da igreja, o reverendo Chiquinho, né, o Francisco Alves Costa, tinha a comissão, o presbítero Mário Oscar Faria, seu Ramiro Becalati e o José Luiz Magalhães. Diáconos, Antônio Pereira de Oliveira, que era da família Coutinho, Alício Marçal de Souza, que é mãe da Márcia do Glutman, pai da Márcia do Glutman, não, o seu Alício. Barnabé Dias de Moraes e, para variar, Manadir do Prado. Né? Então, uma curiosidade, o pastor Francisco, quando veio mudar para Pederneiras... Não, era membro da comissão de organização, tesoureira era. O senhor Francisco, quando mudou aqui para a igreja, que é esse o pastor aqui da igreja, o que aconteceu? As duas casas estavam alugadas. Ele morou no porão dessa igreja, que era chão batido, inclusive. E ele morou ali. Então, tem a comissão que organizou, o pastor Krebs, né, era um deles. Bom, agora nós vamos entrar nos nomes lá para vocês, porque já está terminando o tempo. A escola dominical tinha separação de adultos entre homens e mulheres. Olha que interessante. A classe Joaquim Teixeira Sintra era das mulheres e a melhor classe de todas que tinha era a classe São Paulo, que era dos homens. Só que precisava, olha só, a revista era a mesma, só que precisava de 4 professores. Então, o que aconteceu? A partir de 99... o conselho mudou isso. Não, vai ter só uma classe. E aí ficou a classe Joaquim Teixeira Sintra, porque ele já tinha esse nome dessa classe, porque ele era o doador dos terrenos da igreja. Então, o conselho lá atrás homenageou o seu Joaquim Teixeira Sintra com o nome das classes. Liga Juvenil tem uma data aqui que é abril, 6 de abril, aniversário da Liga Juvenil, que eram as crianças. Tá, a Liga Juvenil era as crianças. Olha só, em 57, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos um MP com 18 sócios. Nós tínhamos umas crianças com 26 sócias. SAF com 15. Escola dominical, 82 alunos matriculados. O mesmo de hoje.
O presbítero Mário Oscar Faria foi presbítero emérito da igreja porque ele foi eleito pela primeira vez em 47 e foi até 1987 quando foi concedido o título para ele de presbítero emérito. O Samuel, terminando esse mandato, vai igualar o seu Oscar com 40 anos de presbiterato. A classe jovens chama-se Cacilda Navarro Faria, por quê? Quem sabe? A dona Cacilda Navarro Faria era esposa do seu Mário Oscar Faria, a primeira esposa do seu Mário Oscar Faria, que faleceu, né? E aí homenagearam a classe dos jovens, sendo o nome dela, da dona Cacilda. Porque pelo filho, né, que era pastor, ele que era um homem de fé, o pastor Milton Ribeiro gostava muito dele, porque ele era um homem que assumia, quando na reorganização da igreja, depois quando o pastor Milton veio para cá, o pastor Francisco saiu, o pastor Milton era pastor daqui e de Piratininga, para dividir o salário. Aí tinha aquela questão, se ele vai para Piratininga ou se ele vai ficar aqui. O seu Oscar foi um dos que bancou, não, vai ficar aqui porque nós vamos ter dinheiro para... E ele veio para cá solteiro, jovem. Né? E aí que levantou essa igreja, construiu essa igreja. Tem curiosidade, que eu anotei aqui a curiosidade, que nós tivemos já seminarista, o seminarista veio de Tietê, e o tutor foi o reverendo Milton Ribeiro. E o seminarista Rubens também foi membro aqui da nossa igreja. Só que eles não contam naquela nossa numeração, porque eles não eram filhos aqui da igreja. Eles eram transferidos. Né? Então, por isso que eles não são filhos da igreja. Bom, tem a organização da UPA, que eu já falei. Tem uma curiosidade, por que chama Honorina Alves esse pavilhão? Era uma senhora baixinha, que tinha família, né, tradicional da igreja, e ela, eu conversei com a Nadir uma época, ela fazia muito doce. As crianças, tinha aquele número grande de crianças na igreja, ela trazia as crianças na igreja, levava para a casa dela e ela fazia doce para atrair as crianças. Você vê o trabalho que as pessoas tinham. Como era antigamente, o pessoal se voluntariava mais, o pessoal prestava mais, fazia mais serviço para a igreja, o pessoal doava mais. Um irmão que era doente, aí ele fugia, todo mundo ia procurar ele. Ah, seu Laudelino. É o seu Laudelino. Ele era irmão da dona Sebastiana. E a outra irmãzinha dela era a Laudelino, Sebastiana, que era o seu Benedito, que era o marido dela, né? Nunca vi no meu tempo de igreja, tirando o Diógenes, agora a... caramba. Esqueci o nome da Cibele. A Cibele vai tomar o lugar do Diógenes de oração mais bonita. Agora. Vai tomar o lugar do Diógenes de oração mais bonita da igreja. O seu Benedito e a dona Sebastiana orando. Eu vinha nas reuniões de oração, né, e orava sempre com eles. Velhinha, mais de 80 anos, para ver a oração deles. Bom, como até ela faleceu. Cantava até no finalzinho. Então, gente, acho que o que a gente tem que tirar daqui é que o trabalho que esse pessoal fazia, o trabalho voluntário que eles faziam, a dedicação que eles faziam, então isso pode ser tirado de lição para nós hoje. Testemunho fiel. Hoje nós podemos fazer um pouco mais. É o que eu falo para as pessoas, que a gente pode dar um pouco mais. Se a gente conseguisse dar um pouco mais, a gente conseguiria fazer muito mais. Queria encerrar. Vocês lembram, uns 3 domingos atrás? Isso é uma curiosidade, eu queria que o Primo estivesse aqui para escutar. Uns 3 domingos atrás veio um senhor aqui, vocês lembram? Que queria ir lá na frente, chegou até na frente, aí nós tiramos ele. E ele queria dar aliança para Maria Alves. Vocês estão lembrados? Ele queria pedir a Maria Alves em casamento. E aquilo me chamou a atenção, sabe? E aí eu fui fazendo um levantamento, eu descobri que em 1961,
na ata 75, nós tivemos a recepção de uma irmã que chamava Maria Alves. Não era dele. Ele veio atrás da Maria Alves. Fantasma da Maria Alves. Eu agradeço aí, espero que ter colaborado, né? Acho que é importante a gente saber da nossa história, para a gente ver de onde a gente veio. E a gente vê que pessoas, né, do passado, isso aqui não é só que à toa. Quanto que tem aqui de dinheiro de pessoas? Por exemplo, eu tenho metro aqui de piso, que eu comprei, doei metros porque nem hoje o ar-condicionado, né, depois banco, mas piso também tem metro de piso que nós doamos. Pintamos aquelas janelas com o ministro do Supremo Tribunal Federal, lá o pastor André Mendonça, pintamos as janelas antigas, que nós pintamos a igreja. Então, tinha, né, pessoas. Esse primeiro projeto de reforma da igreja, eu e a dela, a gente se juntou, a gente começou a vender pulseira. Isso, aquelas pulseirinhas. Então, tá vendo? Isso que nós precisamos... Mas isso é bom. E a gente era criança, a gente tinha essa vontade de ajudar. Porque a gente via, o projeto era lindo, e a gente queria a igreja melhor. Esse querer o testemunho fiel vai ser muito legal, mas a gente vê as pessoas que moravam na igreja e também quanto que achou importante na cidade. Na cidade, claro. A professora Eduardo chega a chave no horário da cidade, a dona Vicente, foi secretária de Educação. Foi secretário de Educação, já vimos. Dona Vicente foi secretária de Educação, então é importante, né? Já tiveram o presidente da Câmara, já também, né? A igreja já teve o presidente da Câmara. Então, eu agradeço a oportunidade, viu? E estou à disposição aí, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Pastor Eduardo, nas visitas, ela acompanhava o pastor Eduardo em todas as visitas. A família Leia Zorzetti, a família delas foram membro aqui da igreja. O Rubens Cury, a família dele foi membro aqui da igreja. Lá, os avós dele foram membros da igreja. Então, pessoas que depois, né, com o tempo, saíram. Vamos orar, então? Deixa eu ver. Senhor nosso Deus e Pai amado, graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu desse bate-papo que tivemos aqui hoje pela manhã. Lembrando, Pai querido, as realizações dessa igreja. Agradecido que somos, Pai querido, porque pessoas no passado, Pai querido, dedicaram grande parte da sua vida, dedicaram parte do seu patrimônio, Pai querido, para que esse trabalho fosse sustentado. Mas também vimos pela história, Pai querido, que o Teu Espírito Santo sempre esteve presente. E é como diz que as portas do inferno não prevalecerão, Pai querido. Independente de situações e problemas que ocorram, o Senhor é fiel no testemunho da sua palavra e essa igreja continua de pé até a volta do Senhor. Oramos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém.